Nós vamos falar agora da pesquisa Quaest. Na verdade, foram duas pesquisas Quaest diferentes que saíram hoje. Na verdade, saíram ontem à noite, né? Uma sobre a questão da aprovação do Lula, que mostrou o fim do efeito Canadá do Lula. Eles estão atribuindo isso à questão da operação lá no Rio. Isso realmente teve algum efeito, mas é porque o efeito Canadá do Lula nunca ia muito longe mesmo, né? E a outra pesquisa é sobre a COP30, o que mostrou um resultado trágico para o Lula. A maior parte dos brasileiros está cagando para a COP30, não está nem aí para esse troço e acha que não vai dar em nada. Olha só, o brasileiro é mais inteligente do que o pessoal acha, né? Que o pessoal imagina. Ou seja, duas pesquisas muito ruins para o Lula. E isso publicada pela Quaest, o que significa que o resultado real deve ser muito pior do que isso daqui, né? Lembra que a Quaest é aquele instituto amigo do Lula. Então tá aqui, ó. Genial Quaest, debate sobre segurança, freia a alta do Lula. Não freou não, meu amigo, interrompeu. O Lula já caiu a aprovação dele, né? Tem vários jornais aqui, o pessoal está falando aqui que a maioria discorda das falas do Lula sobre traficantes, e o Cruzoé está dizendo que a retratação do Lula sobre traficantes não convenceu. É óbvio que não, ninguém comprou aquilo. Todo mundo sabe que o Lula é realmente a favor de traficante. O Lula acha mesmo que traficante é vítima, isso é típico na esquerda, né? E, enfim, a fala de Lula repercutem mal, segurança interrompe a lua de mel tardia do Lula, esse é o resultado aqui da Quaest. Mas vamos ver a fonte original aqui da pesquisa. Essa aqui é a primeira pesquisa, tá? Porque tem uma outra sobre a COP que a gente vai ver depois. Essa aqui, ó, aprovação do governo Lula. Teve uma desaprovação muito grande que chegou a 57 a 40 lá em março, mas depois disso começou a dar uma diminuída por conta da inflação, que foi contida, e aí estava melhorando. O Lula achava que isso daqui era o efeito Canadá dele, por ele ter criticado o Trump. Eu falei que isso aí não faz diferença, mas enfim. De qualquer forma, agora começou a cair de novo aqui a aprovação dele. Chegou a 49 a 48, ou seja, empate técnico, agora já está 50 a 47. Ainda é empate técnico, teoricamente, tá? Porque ela tem aqui 2% de risco, de erro, né? Então, ou seja, como é menos de 4 pontos percentuais, ainda é um empate técnico. Mas está se expandindo isso daqui, está piorando a aprovação e a desaprovação do Lula, né? É lógico, o pessoal faz aqui uma quebra por posicionamento político. Evidente que os lulistas são a favor do Lula, né? Por definição, os bolsonaristas são contra o Lula, e o mais importante, nos independentes a coisa já está fora da margem de erro aqui, já está muito mais desaprovação do que aprovação do Lula. Então, eu chamo a atenção para isso, porque aqui que é a briga, tá? A briga são os independentes. É lógico que a esquerda vai votar no Lula, é lógico que a direita vai votar contra o Lula. Os independentes é que fazem a diferença aqui, e aqui o que tinha de melhoria do Lula já começou a piorar fora da margem de erro, já está realmente fora da margem de erro, né? Também por região, o Lula é odiado em todo o Brasil, com exceção do Nordeste, mas isso é normal, padrão, né? Mas mesmo no Nordeste a situação piorou para o Lula. A desaprovação aumentou e a aprovação caiu, né? E também entre homens e mulheres, ele é mais desaprovado entre homens do que mulheres, mas também em ambos os casos aumentou a desaprovação dele, né? A avaliação do governo Lula. Então aqui já não é o Lula em si, é o governo Lula, né? Então também teve um aumento aqui da rejeição, 38% acham negativo o governo Lula, 31% positivo e 28% regular. De novo, a gente viu esse mesmo efeito de ter uma leve melhora aqui e agora voltou a piorar de novo. Mais uma vez, lembrando sempre que isso daqui a gente está falando do Instituto Quaest. Você pode dizer que na prática está muito pior do que isso daqui, né? Eles fazem uma série de análises aqui sobre se o Lula é honesto, não é honesto, é bem intencionado, não é bem intencionado, mas isso aqui meio que é a mesma coisa que a gente tem visto. Está piorando a situação dele, né? Você ficou sabendo da operação policial no Rio de Janeiro? Isso aqui é importante, porque isso realmente dominou a discussão política no Brasil, né? Praticamente todos os brasileiros ficaram sabendo da operação no Rio de Janeiro, né? Comparativo, você aprova a operação? Também, na maior parte do Brasil, todo mundo aprovou a operação, inclusive aqui no Rio de Janeiro, com muita folga, 67%, 2/3 da população. É lógico que os esquerdalhas, né, a esquerdalhada vai ser contra, sempre, né, mas é uma minoria no final das contas, né. Em todas as regiões, inclusive no Nordeste, aprovaram a operação, tá. Também, assim, lulistas, esquerda não lulista, independente, direita não bolsonarista, direita bolsonarista, também todo mundo aprovou a operação. Mesmo entre a esquerda não lulista, o máximo que conseguiu foi empate, né? A polícia exagerou na força empregada na mega operação? Não, não exagerou.
pessoal não considerou isso não. Aqui, ó. Você gostaria de uma operação igual que acontecesse no seu estado? Aí aqui tá dizendo que não, né? Só que o pessoal tá querendo usar isso daqui, dizendo assim, não tá vendo? O pessoal gostou da operação no Rio, mas não quer que aconteça no seu estado, né? Você não está entendendo como é que o entrevistado entendeu isso daqui. Você queria que tivesse o Comando Vermelho no seu estado para ter uma operação desse tipo? Não, não quero. Então, pô, né, no final das contas o pessoal fala não, né? Aqui, ó, para você, a violência no Rio é maior ou menor que o seu estado? A percepção que o pessoal tem de violência no Rio de Janeiro é muito grande. E eu digo para vocês, é desproporcional, tá? O Rio de Janeiro tem problemas? Tem problemas. Eu moro aqui no Rio, vocês sabem, há muito tempo. E não quero sair daqui não, cara. Gosto muito aqui do Rio de Janeiro. Tem violência aqui? Tem. O pessoal tem essa ideia de que no Rio é particularmente violento. Eu tô para dizer para vocês que em determinados lugares do Nordeste é muito pior do que aqui no Rio de Janeiro, tá? Mas eu reconheço que a percepção que as pessoas têm do Rio de Janeiro é de um lugar absurdamente violento, né? Aqui, ó, os traficantes são vítimas dos usuários. A frase do Lula. Cara, eu fico imaginando o que passa na cabeça desses 14% aqui que concordaram com a frase do Lula. Tem que ser muito vidrado no Lula para dizer que não, eu concordo, traficante é vítima, né? E é lógico, ninguém acreditou nisso daí, ninguém levou a sério. Na sua opinião, a frase do Lula foi um mal entendido ou uma opinião sincera dele? Ou seja, o Lula dizer que foi um mal entendido, que ele não quis dizer, não colou pro pessoal. Foi uma frase sincera dele. Aquilo que eu falei, o pessoal sabe, cara. O brasileiro não é bobo, não, cara. O brasileiro sabe. O Lula tem essa visão de que o traficante é uma vítima. É uma vítima da sociedade. E o povo brasileiro discorda disso profundamente, acha isso terrível. E o Lula insistindo em falar essa porcaria, tá ótimo, Lula. Continue falando essas merda. Muito bom mesmo, né? Aqui, ó. Aqui, de novo, isso reflete em todo o espectro político, né? Você concorda com o Lula que, do ponto de vista da ação do Estado, a operação policial foi desastrosa? Maior parte discorda do Lula, né? Ou seja, não foi desastrosa, não, tinha que fazer mesmo. Impressionante como é que a opinião pública brasileira abraçou mesmo a operação policial, estava faltando isso, né? E aqui, ó, o Brasil deveria pedir ajuda para os Estados Unidos para combater o tráfico no Rio? A maior parte acha que não, mas uma diferença pequena, tá? Não é uma diferença tão grande assim não, tá? Uma diferença pequena isso daqui. E sinceramente, só porque o pessoal acha que pedir ajuda dos Estados Unidos é que os Estados Unidos invadam o Brasil. Não é esse tipo de ajuda que o pessoal quer. O pessoal quer ajuda para rastrear dinheiro lavado no exterior, para identificar pessoas que são da cadeia de comando dos traficantes no exterior. Eu sou plenamente favorável à ajuda americana para combater o tráfico aqui no Brasil, né? Aqui, ó. A avaliação federal, do governo federal e estadual na segurança pública. Então repara que aqui do federal continua positivo, positivo abaixo do negativo, então o Lula continua sendo mal visto como gestor de segurança pública, enquanto no estado aqui, estadual, é cada pessoa no seu estado, tá? É mais bem visto em todo o Brasil isso daqui, né? Medidas para melhorar a segurança pública, leis mais rígidas, penas maiores, não soltar criminosos. Eu sinceramente não concordo com isso não, mas a maior parte do povo brasileiro acha isso, né? Mais educação, oportunidades e medidas sociais. Isso daqui eu também não acho que faça diferença em termos de motivação, tá? Como eu falei para vocês, a motivação é ética. A pessoa que é ética, que não quer cometer crime, ela fica pobre, mas não comete crime. Mais policiamento na rua, ações mais duras contra traficantes, contra facções, né? Investir em inteligência e tecnologia. Entra naquele negócio que eu falo para vocês, que você fazer perguntas muito elaboradas em pesquisa de opinião, isso não leva a nada. A maior parte do povo não está... o povo está preocupado com a vida deles, eles não vão debruçar sobre o assunto para entender o que vai fazer e coisa e tal. Essas pesquisas de opinião acabam sendo inúteis nesse termo, né? Quando chega nessa profundidade, né? Uma coisa que é interessante aqui, organizações criminosas devem ser consideradas terroristas? Sim, para a maior parte dos brasileiros. Para a maior parte dos brasileiros, elas devem ser consideradas terroristas. Isso é impressionante, isso é muito importante. Até para a lei lá do DERIT, lá o PL antifacção do DERIT, né? Você concorda que a polícia prende bandido, mas a justiça solta porque a legislação é fraca? Concorda. Pois é, eu não sei se a legislação é fraca não, tá? Mas o judiciário brasileiro tem um quesinho mesmo de garantista, talvez em excesso nesse caso, né? Consórcio de governadores é uma ação positiva, pode ajudar a reduzir a violência, as duas coisas. Ou seja, aquele grupo de governadores da direita, a população aprova isso, não vê problema nisso não, acho uma coisa positiva. O Lula estava querendo vender como uma coisa ruim, né, como fascismo, não sei o que lá,
Dos integrantes do consórcio, quem se saiu melhor até aqui? Cláudio Castro, meu amigo Cláudio Castro arrebentando aqui na pesquisa, 24%. Tarcísio também foi lembrado, Caiado também, mais uma galera aqui, né? E encontro do Lula com o Trump, você já sabia? Sabia. Após esse encontro com o Trump, o Lula saiu mais forte ou mais fraco? O pessoal falou que saiu mais forte, mas mais forte por quê, né? Não teve mudança nenhuma no final das contas, né? Os presidentes vão chegar a um acordo para reduzir tarifas? Não acho que vão chegar a acordo não, né? Economia, deu uma piorada aqui na economia, né? Segundo a pesquisa, segundo a visão, preço dos alimentos subiu. É o que eu falo para vocês, está vendo como é que, olha só, a percepção do governo Lula melhorou justamente quando teve essa queda do preço dos alimentos, ou quando as pessoas tiveram a percepção de que o preço dos alimentos está caindo, né? Isso aqui é que ou está caindo ou está ficando estável, né? Diminuiu a porcentagem de pessoas que acham que os alimentos estão subindo muito. É isso que ajudou o Lula. Não teve nada com o efeito Canadá e coisa e tal, né? É a economia que faz diferença no final das contas. E aqui tem mais perguntas sobre isso. A direção do país. O país está na direção errada? É claro, a maior parte vê como direção errada, né? E olha a coisa impressionante aqui, ó. Qual a sua maior preocupação em relação ao Brasil atual? A violência. Subiu pra caramba isso daqui. Problemas sociais desabou completamente, né? Corrupção está muito... o segundo ponto é a economia, depois corrupção, problemas sociais caiu para baixo de corrupção, depois saúde e educação. Impressionante isso. Aqui, mais uma vez, aquele fenômeno que eu sempre falo para vocês, né? Impressionante como você se informa sobre política. O pessoal mais à direita se informa pelas redes sociais. O pessoal mais à esquerda se informa pela televisão. Então repara como é que isso faz diferença, né? E aí que eu falo para vocês, aí o Gilmar Mendes, o Barroso, esse pessoal esquerdista olha para isso e fala, tá vendo? As redes sociais influenciam as pessoas para a direita. O que é impossível. Para você chegar a essa conclusão, você teria que demonstrar o mecanismo pelo qual as redes sociais influenciam as pessoas para a direita. Não tem isso. Eles ficam, mas o algoritmo, não sei, sendo que o algoritmo não tem nada a ver com nada, né? Agora, por outro lado, o que eu digo é que é a televisão que joga o pessoal para a esquerda. E eu posso afirmar isso por quê? Porque é justamente o princípio da lavagem cerebral. A lavagem cerebral é quando você tem uma mensagem homogênea, você repete a mesma mensagem de forma homogênea. E isso faz as pessoas mudarem de opinião, sim, lavagem cerebral existe. A televisão faz isso. Se você lê a televisão do Brasil, qualquer canal da televisão todo mundo fortemente lulista, não porque o Lula acertou, o Lula é maravilhoso, o Lula é um líder de Estado, né, que vai trazer a paz e não sei o que lá. A rede social, você tem todas as opiniões ali. Não tem como fazer lavagem cerebral nas redes sociais, porque você tem todas as opiniões ali. Se você tem todas as opiniões, você está, na verdade, livre dessa lavagem. O que faz as pessoas irem para a direita é se afastar da lavagem cerebral da esquerda, que está aqui na esquerda, né, que está aqui. E eu explico o mecanismo, né? Falar, o algoritmo. O algoritmo não tem lógica, cara. O algoritmo nas redes sociais, ele só quer mostrar mais coisas para você, coisas que você queira ver. É puramente comercial a parada. Esse pessoal está vendo pelo em ovo, ao contrário, né? Estão se recusando a perceber que há simplesmente uma mudança social acontecendo e querem manter a esquerda no poder, né? Bom, teve mais uma pesquisa aqui da COP30, né? Aqui, ó. Aumenta apoio à exploração na margem equatorial, diz Quaest. Uma coisa impressionante, que bom que o brasileiro está apoiando a exploração na margem equatorial, o que eu acho ótimo, né? Tem outras coisas aqui também, olha só, 51% não sabia que a COP seria em Belém, e 41% acha que não vai trazer diferença nenhuma a COP, o que está correto, né? Mas vamos ver a pesquisa aqui no original, aqui, né? Essa aqui é outra pesquisa só sobre a COP, né? Você sabia que a COP30 será em Belém do Pará? Só 48% sabia que era. Fiquei sabendo agora, quando a pessoa perguntou, né? 51%, né? E, de novo, o Nordeste é o pessoal que não tá ligado, não está acompanhando nada, e aqui o pessoal tem a informação, né? A COP trará resultados mais positivos ou negativos para o Brasil? A verdade é que não faz diferença, ficou na frente com 41% empatado com positivo. Eu não consigo ver o que vai trazer de positivo para o Brasil, mas isso daí é porque é a esquerda influenciando esse negócio, né? Aqui, ó, exploração de petróleo na margem equatorial. Lá em outubro era 70% contra, 26% a favor. Agora já está quase empate técnico aqui, ó. 49% não, 42% sim. O pessoal está percebendo que realmente é uma coisa importante isso, né? Explorar o petróleo ali na margem equatorial. E repara que isso acontece em todos as faixas, né? Curiosamente,
Os bolsonaristas são quem menos acha que deveria explorar a margem equatorial, talvez porque não querem que explore no governo Lula, né? Vai trazer riqueza. O lulista é o que quer explorar a margem equatorial. Olha que coisa curiosa, né? Já está com 51% aqui, e a direita não bolsonarista também o sim está ganhando do não aqui, né? Então, ou seja, o resultado da COP30 para o Lula é nulo no final das contas. A pesquisa aqui é muito ruim para o Lula, nada de positivo aqui.